Ministro, as pesquisas mostram que ainda a população entende a corrupção como um problema muito grande e em níveis altíssimos. Qualquer pesquisa que você faça sobre percepção dos desafios, dos problemas, a corrupção está sempre lá em cima. Salvo engano, houve uma pequena queda recentemente, mas ainda é muito alto. Ainda há uma percepção da população de que o Brasil ainda é um país muito corrupto, né? Também há órgãos estrangeiros que até o governo tem uma certa má vontade, com tipo Transparência Internacional, com esses órgãos que também apontam essa percepção aí de que a corrupção no Brasil ainda é muito alta. Por que isso acontece ainda? Apesar desses esforços que o senhor tem colocado aí de combate à corrupção, né, que o senhor cita avanços, por que apesar disso tudo, ainda é uma questão muito intensa, muito forte para a população? O Brasil tem uma característica interessante nessas pesquisas sobre corrupção, que a pesquisa sobre... Tem dois tipos de pesquisa, uma pesquisa sobre percepção e uma pesquisa sobre exposição. Nas pesquisas sobre exposição, ou seja, o que a pessoa vivencia no seu dia a dia, e normalmente são aquelas pequenas propinas, pequenas corrupções do dia a dia, o Brasil ele tem um grau adequado, inclusive nível países da OCDE. Quando é a pesquisa sobre percepção, o Brasil fica com a percepção de que tem muita corrupção é grande e provavelmente isso que faz com que a população tenha essa preocupação. Porque a percepção são os grandes casos, né? Quer dizer, são os desvios são políticos, os grandes esquemas, né? Às vezes uma identificação de que você tem um problema no sistema, Isso. Né? No sistema econômico, no sistema político, na concentração de poder, esse tipo de coisa. E a gente tem que lidar porque percepção é importante. A minha crítica à Transparência Internacional é que a pesquisa de percepção que eles fazem não é correta. Não a ideia de que a percepção é algo que tem que ser enfrentado. Agora, aqui a gente precisa evoluir para um debate mesmo com os meios de comunicação, com a população, com a sociedade, que é aquela analogia que eu fiz sobre o termômetro e a ressonância. Eu prefiro um Estado que tenha ressonância e identifique doença, ou eu prefiro um Estado que não tenha ressonância e finja que está tudo bem? Mas é porque, na verdade... E aí... Oi. Desculpa, eu acho que é importante cobrar um meia-culpa. Vou voltar eu gosto muito das coisas, dos fatos, porque é muito difícil brigar com eles, né? CGU faz um trabalho, 6 meses de auditoria, a Polícia Federal entra, descobre-se uma fraude que havia atravessado os governos Dilma, Temer, Bolsonaro e um pedaço do governo Lula 1, escândalo do INSS. Algo que sabe se vai ter um impacto tão grande, é tão importante que seja bem comunicado, chama-se uma coletiva conjunta, na qual vai estar o ministro da Controladoria Geral da União, o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro da Justiça e o ministro da Previdência. E aí, na hora, segura, explica-se a investigação, o ministro da Previdência entra mudo e sai calado, e quando ele fala em defesa do presidente do Instituto, que estava lesando ou deixando lesar aposentados há anos e diz que vai se recusar a demiti-lo. Qual é o tamanho? Porque, veja, eu acho injusto que caia no colo do presidente da República o problema, por exemplo, da segurança pública nos estados, porque os governadores não deixam a União ou o governo federal apitar mais e também não conseguem resolver o problema. Mas o governo tem uma responsabilidade, no mínimo, por comunicar muito mal e não explicar para as pessoas. Veja, se isso aqui está sendo descoberto, é porque foi investigado. É mais fácil não investigar, de fato, porque aí você finge que não tem corrupção. Mas esse caso do Lupe, que inclusive foi demitido, ele próprio, depois dessa pataquada, para mim é cristalino. Existe um problema aí, no mínimo, de comunicação, não? Eu acho que, assim, as questões relacionadas à comunicação, a gente sempre tem que pensar, aprimorar. O debate sobre corrupção, de novo, assim, a gente precisa aprender a comunicar sempre melhor, né? Porque o que eu acho que acontece? Quando você faz uma operação grande com a Polícia Federal, CGU e tal, você tem que tomar, evidentemente, um cuidado para não pré-julgar ninguém, para não correr o risco de apontar o dedo para alguém e depois você tem que dizer, não, desculpa, e o estrago está feito, né? Porque a reputação das pessoas não é assim que se recupera da noite para o dia. Então existe essa preocupação.
Agora, a gente precisa, e aí eu acho que o desafio é o mesmo na área de segurança pública e de combate à criminalidade. A gente precisa mostrar para a população o que nós estamos fazendo sempre, né? Porque veja esse ponto agora do Trump, em relação à questão da designação do Comando Vermelho e do PCC. Primeiro, a gente... Como organizações terroristas. Como organizações terroristas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui, que eu acho que é bastante importante, o governo brasileiro nunca disse que o Comando Vermelho, o PCC e as milícias não são organizações criminosas. Eu não preciso designar como organizações terroristas para fazer o combate adequado que eu preciso fazer a essas organizações. Segundo lugar, o presidente Lula foi aos Estados Unidos, conversou com o Trump mais uma vez sobre colaboração. Então, o governo brasileiro nunca se recusou a trabalhar em conjunto com o governo dos Estados Unidos na repressão ao crime organizado no Brasil e em outros lugares, na medida em que fosse necessária essa articulação internacional. Então, nós precisamos enfrentar essa discussão e mostrar para a população que uma coisa não é condição essencial, indispensável para outra, né? Eu não preciso designar como terrorista para fazer o enfrentamento adequado. Agora, nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira, evidentemente, como esse enfrentamento tem que ser feito, né? Nós estamos trabalhando, tem a PEC, tem o PL antifacção que foi aprovado, agora tem um plano de combate e enfrentamento ao crime organizado que o presidente lançou, e tem muita coisa para ser feita ainda nessa área, para proteger a sociedade brasileira, inclusive. Nós temos 2 minutos. Rapidinho, no governo, se eu me corrija se eu estiver enganado, tá? No governo Biden, havia uma parceria com o governo brasileiro de combate à corrupção, certo? Isso continua no governo Trump? Como é que tá essa colaboração? Em casos concretos acontecem, mas veja essa questão... Mas a minha dúvida é, toda essa animosidade do governo Trump com o governo brasileiro não afetou essa parceria ou houve problemas? Em casos concretos, em situações concretas de investigações, a gente dialoga com tranquilidade com eles. Agora, veja essa questão do FCPA. Os Estados Unidos, em 1977, resolve fazer uma lei para dizer para o mundo inteiro que as empresas americanas ou empresas que negociassem ações nos Estados Unidos, que tivessem contratos nos Estados Unidos, podiam ser punidas se corrompessem, fizessem suborno a favor de funcionários públicos de outros países. Essa lei foi aplicada. Essa lei foi aplicada contra empresas brasileiras. Essa lei foi aplicada contra a Siemens, contra a Alstom, contra a Bombardier, contra várias empresas. Num determinado momento, eles decidem, logo no começo do governo Trump, que eles vão reduzir o enforcement, a aplicação dessa lei. Porque eles acham que essas leis prejudicam as empresas americanas, que supostamente não podem corromper funcionários públicos em outros países, enquanto empresas de outros países corrompem. Aí eles vêm agora, depois do Brasil, assinar a convenção da OCDE, depois do Brasil fazer todo o esforço com a aplicação da lei anticorrupção que a gente tem feito, falar que nós temos um problema na aplicação da lei anticorrupção no Brasil. Com essa decisão recente deles. Afrouxa lá. Assim, é no mínimo contraditório. É no mínimo contraditório, né? Então a gente precisa, obviamente, lidar com isso com muita serenidade, mas responder à altura de um país que é soberano e que tem condições, sim, de aplicar sua legislação e sua Constituição. Gente,